Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam as transações, também conhecidas como natureza. Elas são utilizadas em vários modos, pois contêm configurações importantes de cada movimentação do sistema. Então, nós temos aqui duas descrições, uma seria mais para ficar interna e a outra vai ser a descrição que sai lá na nota fiscal. Em seguida, nós vamos definir o movimento. Então, temos entrada, saída, venda, entrada por compra, entre outros movimentos, e o tipo, que também são vários. Então temos, por exemplo, entrada por compras, devolução de compras, venda, devolução, serviço. O próximo aqui é o modelo do documento. Então temos vários modelos também, entre eles temos o de nota fiscal eletrônica, que é o 55. Aqui nós temos as CFOPs. Então cada transação pode conter até 3 CFOPs diferentes. Então a gente define uma em cada campo e assim podemos utilizar qualquer uma delas. Em seguida, nós vamos configurar os locais de estoque. Então, se for uma transação de saída, podemos configurar aqui da onde que ela vai dar a saída. Então aqui, se clicar nos três pontinhos, temos os locais de estoque. Então, ao utilizar essa transação, ela vai dar a saída no local definido nesse local. E a mesma coisa aqui, assim que a gente configurar aqui um local de armazenagem de estoque, quando for utilizada essa transação, ela vai dar entrada nesse local. Então aqui vai ser onde vai dar a saída, caso a transação seja de saída de estoque, e se for de entrada é abaixo aqui que vai estar configurado. Nesse campo aqui nós podemos definir um layout específico para essa transação, um layout nota fiscal. Então é só clicar aqui nas pastinhas e selecionar o layout aqui. Aqui na direita nós temos o valor. Caso seja um faturamento, o valor financeiro da nota será contabilizado se tiver marcada essa primeira opção. Caso seja uma compra, o financeiro será contabilizado se tiver marcado aqui no valor menos. E se tiver marcado aqui no meio que vai ser sem valor, ele não vai ser contabilizado ao utilizar essa transação. Bom, agora eu vou estar mostrando como funciona cada aba dessas aqui que tem abaixo na transação. A primeira delas é a de opções. Então, a primeira opção seria validar duplicata. Então, por exemplo, na entrada por compras nós temos o valor total da entrada e as duplicatas, que seria o financeiro. Então, se tiver o valor total das duplicatas diferente do valor total da nota e essa opção tiver marcada, o sistema não vai deixar gravar. Se tiver desmarcada, mesmo que seja diferente o valor total da nota da duplicata, ele vai permitir a gravação. Em seguida, nós temos a opção de prestação de serviços. Se for uma prestação de serviço, é só marcar aqui. E a mesma coisa que se for uma industrialização, basta estar marcando essa opção. Em seguida, nós temos essa opção de ver todos os produtos. Então, por exemplo, se for uma nota de venda e no produto não tiver marcado venda, se essa opção tiver marcada, ele vai aparecer na lista dos produtos para selecionar. Se tiver desmarcada, só vai aparecer os produtos de venda. Em seguida, nós temos a opção de nota de complemento. Então, quando for uma nota de complemento, o sistema não vai fazer nenhum cálculo utilizando essa transação. Então, todas as opções vão ter que ser digitadas manualmente naquela nota. Assim, nós podemos criar a nota de complemento. Em seguida, nós temos a opção de marcar se a transação tem PIS/COFINS. Se ela é uma importação, você vai estar marcando aqui. Se tem imposto sobre serviço aqui. Aqui vamos ter a opção de somar o IPI na base de ICMS. Se tiver desmarcado, isso aqui não vai somar o IPI.
Se vai ter lançamento de estoque. Então se tiver desmarcado aqui e aqui em cima tiver os locais, ele não vai fazer esse lançamento mesmo assim. Então tem que estar marcado aqui se for movimentar o estoque. Se vai ter base de ICMS, se tem IPI, se tem ICMS. Se vai somar o frete nessa base aqui de ICMS. Então se tiver frete e tiver essa opção marcada, ele vai somar lá na base de ICMS. Se tem substituição tributária. Se vai usar o CFLP do produto, se não vai utilizar a CFLP aqui da transação. E aqui nós temos a opção para usar essa transação lá na emissão da ordem de serviço. Então se tiver desmarcado não vai aparecer lá na lista para selecionar na hora de fazer a ordem de serviço. E aqui se tiver marcado ele não vai controlar a remessa ou retorno dessa, utilizando essa transação. Bom, aqui na direita nós temos os módulos. Então cada transação tem o seu módulo específico. Então, se você marcou aqui faturamento, ela vai ser só para faturamento. Aí nós temos as transações específicas de estoque, de compras, de RH e pedidos e recebimentos. Então, cada módulo vai ter a sua transação. Bom, agora eu vou para a segunda aba aqui, que é a de filiais. Então aqui nós vamos poder marcar a qual filial essa transação vai poder ser utilizada. Então se tiver marcado aqui só na 000001, ela não vai aparecer para as outras filiais. Aqui nós podemos marcar um local de origem diferente do padrão. Então, por exemplo, se tiver aqui marcado um e aqui tiver marcado outro, nessa filial vai utilizar esse aqui. E nessa outra filial vai utilizar, como não tem nenhum marcado aqui, vai utilizar o que está no padrão. A mesma coisa aqui para o destino. Então nós temos as porcentagens aqui de PIS, COFINS, o coeficiente do ISS, o CST de ICMS, de PIS, de COFINS, de IPI. Aqui se for um serviço a gente vai pôr o código aqui. As retenções de PIS, COFINS, de IR, CSLL, INSS, a retenção de ISS. Aqui nós vamos ter, se for uma nota fiscal de serviço, vai ter essa configuração de lista de serviço, o código da tributação e aqui o código de enquadramento do IPI. Então, dependendo do CST de IP que você vai utilizar, você vai ter que marcar aqui qual que vai ser esse código. Por exemplo, se for uma CST de IPI que for isenta, você vai ter que marcar aqui qual que é o tipo de enquadramento desse código. Por exemplo, se for isento, vai ter que ser entre o 301 aqui e o 351. Se for um código de uma CST de IPI que for de redução, você vai ter que escolher nessas opções de redução. Bom, o próximo agora é a aba de faturamento. Então, aqui nós podemos definir uma observação. Então, sempre que for utilizada essa transação, vai sair essa observação lá na movimentação que você estiver fazendo. Então, você pode definir uma aqui ou deixar sem nenhuma. Então, aqui eu vou deixar sem. Se eu quiser definir uma, é só dar OK aqui que vai ficar com aquela observação fixa. Então, sempre que usar essa transação, vai sair essa observação. Aqui nós podemos utilizar para carregar os produtos através de algum outro local. Por exemplo, se estiver fazendo uma nota fiscal e deixar a sua opção marcada, você consegue carregar os produtos lá da ordem de serviço, ou do cupom, ou da ordem de produção. Então temos várias opções aqui. Aqui, quando for carregado o produto,
você pode escolher da onde que ele vai carregar o preço daquele produto. Então temos várias opções aqui, pode ser do preço médio, da tabela de preço 1, ou deixar sem definição que você vai estar digitando o valor do produto. Em seguida nós podemos definir uma classificação financeira daquela transação, que vai ficar como padrão. E caso seja um sequencial diferente do padrão, nós podemos definir aqui. Então se eu quiser criar um novo contador de notas, a gente pode criar um novo aqui e ele vai utilizar esse ao invés de utilizar o padrão do sistema. Essa opção aqui, se tiver marcada, por exemplo, se for para fora do estado, automaticamente esse 5102 vai virar 6102. Se tiver marcado aqui, ele não vai fazer isso. E se tiver marcada essa opção, ao invés de utilizar a unidade de saída do produto, vai utilizar a unidade de entrada. Bom, o próximo que nós temos aqui é a aba de estoque. Então, se for uma transação de estoque, nós podemos definir que ao dar entrada naquela produção, vai baixar toda a composição daquele produto. Por exemplo, se for feita uma tábua de frios, por exemplo, e na composição dele tiver vários produtos, presunto, mussarela, azeitona, quando você der a entrada na tábua de frios, então o sistema vai contar uma tábua de frios a mais e vai tirar toda a composição dele para dar baixa naquele estoque. Então se tiver marcado aqui, ele vai fazer essa operação. Aqui vai ser a transação da saída. Então vai ser a transação que vai ser utilizada nessa baixa aqui. Aqui se vai ter um movimento de balanço de estoque e se vai validar o número do documento. Ele não vai deixar repetir aquele número. Em seguida nós temos aqui a aba contábil. Então aqui nós vamos configurar as contas contábeis. Aqui a variável, se vai ser, vamos colocar aqui por exemplo, valor contábil, a conta de crédito, a de débito, aqui a porcentagem, o histórico, o centro de custo, se for uma conta de crédito, se for débito, o centro de custo de débito. Bom, agora eu vou estar mostrando as duas últimas abas. Então a de produção. Então, se tiver marcada essa opção aqui for utilizada lá na produção, ele vai atualizar o preço de custo do produto através do valor lá da produção. E por último a aba de vendas. Então aqui, se tiver marcado, ele vai poder gerar solicitação de estoque. Na direita aqui nós vamos definir o tipo de solicitação de estoque. Se vai gerar reserva de estoque, aqui a transação. Se tiver marcado aqui, ele vai bloquear o estoque negativo na hora de fazer a venda. E aqui vai definir o local de estoque e a solicitação de estoque, o centro de custo vai estar definido aqui. Então, aqui você vai definir o local de estoque para ele bloquear se tiver negativo. Bom, então são essas todas as opções das transações.